Amém. Feche, não feche sua Bíblia, deixa aberto, por favor, que hoje nós vamos acompanhar a leitura junto com a Bíblia aí. Então deixe seu aplicativo, sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai, por mais este culto, Senhor. Já sentimos a tua presença no início do culto, Senhor, mas nós queremos mais. Nós não nos contentamos com só o início, Deus, mas nós queremos mais e mais a tua presença. Fala conosco, Senhor, neste momento. Fala, Senhor, que a tua igreja ela está aqui, Senhor, de coração aberto para receber a tua palavra, Senhor. Que eu possa, Senhor, ser um instrumento nas suas mãos, Deus. Em nome de Jesus, que é necessário que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. E que isso possa acontecer neste momento, Deus. Usa-me, Senhor, da maior forma que o Senhor quiser, da melhor forma que o Senhor quiser, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Vamos lá então, gente. 42. Hoje nós vamos falar sobre um tema que Deus já vem ministrando no meu coração há algumas semanas. Há umas 2 semanas. Domingo retrasado, o pastor Eduardo pregou um culto de domingo. Um tema muito interessante, onde Deus falou comigo profundamente. E tipo assim, ele falou de uma forma onde me deixou um pouco chateado, não porque Deus é ruim, mas é porque ele esclareceu algumas coisas que eu precisava mudar. Eu acredito que a função do evangelho é isso. Não é massagear, mas nos confrontar. O evangelho é isso. E isso me confrontou bastante. E eu realmente vim aqui à frente, recebi uma oração, porque era para mim, para muitas pessoas que estavam junto comigo. E aquilo Deus abriu no meu coração algo que eu precisava mudar. E com a semana passando a semana, eu vi que aquilo foi intensificando no meu coração. E chegou o meu dia de pregar, eu falei, Senhor, então vá. E isso foi cada vez mais crescendo, crescendo no meu coração. E algumas coisas eu precisei mudar na minha vida. Estou lutando para isso.
E Deus pediu para mim compartilhar isso com vocês. E esse tema aqui que nós vamos falar sobre hoje, sobre Efésios 5, por que eu pedi para vocês deixarem a Bíblia aberta? Que hoje nós vamos ter uma pregação não diferente, mas uma forma diferente, que uma pregação expositiva, onde nós vamos ter o texto nas nossas mãos e vamos ler, interpretar esse texto como está ali nas Escrituras. E nós vamos entender por que o Senhor trouxe para nós falarmos hoje sobre procrastinação. Você já ouviu essa palavra bonita? Eu tenho certeza que você já ouviu. Mas eu vou falar o que é o significado. Vou falar o que é sobre procrastinação. A procrastinação é algo que é comum na vida do ser humano. Não é só do crente, mas aquele que também não crê. A procrastinação é um mal que habita dentro de nós. A procrastinação é algo que nós deixamos de fazer algo, deixamos de fazer alguma coisa, retardamos alguma coisa, vamos fazer semana que vem, no outro ano. A procrastinação é um mal que entrou dentro da igreja e está fazendo muita coisa. Eu creio que nós poderemos ter um nível não só de intimidade com Deus, mas também em outras coisas, mas porque nós procrastinamos muito, nós deixamos a desejar a nossa vida, acabamos muitas vezes sofrendo e não atingindo alguns objetivos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa palavra bonita, procrastinação. O que significa isso? Eu vou ler para vocês. O que é procrastinação? Processo de deixar para depois. Para outro momento, adiamento. Digamos assim, vamos deixar para depois o que eu tenho que fazer ontem. E convenhamos, a cultura brasileira é assim. Não vou mentir para você que no tempo da escola, o professor passava um trabalho para fazer e dava 2 meses de prazo. Eu ia começar a estudar a matéria faltando 2 semanas para entregar. E eu ia começar a escrever faltando 3 dias. E quando estava no dia de entregar, eu ficava até madrugada, se matando. Porque eu já era procrastinador desde pequeno. A cultura brasileira ensina isso nas escolas. As escolas falam que é para você tirar a média, não se esforçar a tirar o máximo. Ah, não, tirei a média, tá ótimo. Infelizmente, nós se contentamos com isso. Porque, não, vou estudar o suficiente para me tirar 6, não sei se eu já 6 aí, para me passar. Fomos ensinados assim. Eu acredito que não mudou muita coisa dos dias de hoje. Então, a procrastinação é isso. É deixar aquilo que eu tenho que fazer para depois. Querendo ou não, o tempo está passando. O tempo passa muito rápido. Aquilo que eu deixo para depois, passa anos e anos e eu não fiz nada na minha vida. E Deus falou muito forte comigo no domingo que o pastor Eduardo pregou sobre um tema, até marquei aqui. Mostra-me sua fé. Mostre a sua fé. Eu falei, procrastinador, Marlon. Mostra a tua fé agora. Porque falar de fé é uma coisa, agora você viver essa fé. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Eu preciso provar isso. Como que o justo vive? Muitas vezes eu estou procrastinando e muitas vezes nem acredito nessa fé. Então, vamos lá, para a gente ganhar tempo. Primeiro, a procrastinação, ela não é só no reino de Deus, mas na família. Nós, vamos falar dos casados. Quando a tua esposa amada fala assim para você, meu querido, vai lá arrumar aquele negócio que está bagunçado, já faz uns 5 meses, você me prometeu e não arrumou até agora. Glória a Deus pela tua vida, aleluia. E você fala, não, eu já vou, esse final de semana eu vou lá, eu vou mexer, vou tirar o dia todo. E passa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ano, 2 anos, a tua esposa fica brava. E daí rola uma briga, uma discussão, mas daí se resolve. Ela toma a posição, não, já que você não faz, eu vou fazer. Daí o homem fica bravo. Não, é eu que vou fazer. A mulher teve que se posicionar para ele sair da zona de conforto para fazer o que a mulher pediu. Então, já nós, na nossa família, nós já fazemos essa procrastinação. Nós deixamos sempre para a última hora. Nós deixamos acúmulo da nossa família. Eu vou levar minha família para dar um passeio. Mas hoje não dá. Semana que vem não dá. Ano que vem não dá. Daqui a 2 anos, 5 anos. Nunca dá. E se nós apertarmos, nós conseguimos fazer, meu irmão?
Nós vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre a procrastinação. E nós vamos entender por que isso vem atrapalhar a nossa vida, não só ministerial, mas a nossa família financeira. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque nós, como igreja, achamos que a procrastinação é algo normal. É algo que é normal. Como é o pecado. Muitas vezes, eu sou pecador, eu sou falho. Eu luto contra o pecado, mas eu sou pecador. Não, eu luto contra a procrastinação, mas muitas vezes eu me entrego para ele. Meu irmão, a procrastinação é algo comum, como eu falei. O que se torna perigoso é quando isso envolve o nosso ministério. Quando ele atrapalha o nosso ministério. Quando nós deixamos de buscar a face de Deus, ler, entender, conhecer a palavra de Deus, para procrastinar. Hoje nós vivemos num século que nós temos muitas ferramentas que nos auxiliam a procrastinar. Não vamos ser hipócritas, mas é muito melhor ficar no celular do que ficar lendo Bíblia. Para ler Bíblia eu arrumo milhões de desculpas, mas para ver os views no Instagram, assim. Então gente, a procrastinação, para a gente vencer, a gente tem que lutar. A gente tem que vencer, dia a dia. Você não vai acordar totalmente disposto. Parece que tomou uns 5 litros de Monster e não, hoje eu vou vencer tudo. Aleluia. Não é bem assim. É passo a passo, meu. Não se entregar. Então, para a gente ganhar tempo, vamos lá. O primeiro ali, ó. O primeiro versículo diz: portanto, vede prudente como andais. Na minha versão está assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Como nós estamos vivendo? Uma pergunta. Como nós estamos vivendo? Hoje hoje nós tivemos uma evidência da presença do Senhor aqui. Te digo para você, meu irmão, Deus ele sempre está aqui, mas a sua igreja precisa se posicionar. Eu quero mais a presença de Deus, eu quero sentir mais a presença de Deus, eu quero buscar mais a face do Senhor. Mas se eu ficar parado como uma estátua, não vai acontecer. Aqui nós vimos a evidência, e quando nós sentimos a presença de Deus, nós não queremos parar mais. Então, o que acontece? A procrastinação, ela te tira, não esse poder, mas esse desejo. Você vai começar a querer buscar outras coisas que não vão agregar a sua vida. Então, quando eu falo ali, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. O que nós estamos consumindo? Te pergunto. Perguntas não preciso me responder. Quanto tempo você está dedicando para orar? Quanto tempo você está dedicando a jejuar por alguém? Quanto tempo você está levantando da sua cama de madrugada para orar? Vou te falar para vocês, tem dois personagens não, mas dois pregadores, que é Jonathan Edwards, que já tem um livro chamado Pecadores na Mão de Deus Irado. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Cara, o cara tinha uma vida de oração sobrenatural. O cara orava 8 horas por dia. Pastor, mas eu não tenho 8 horas. Mas não estamos falando de tempo, nós estamos falando de qualidade. E ele orava, ele buscava, porque ele não estava conformado com aquela situação. E nós sabemos, quem já leu esse livro fala que não chegou o momento da pregação, que começou a se abrir o solo. Diz que os crentes se penduravam nos pilares da igreja. Me digo, como que esse homem atingiu esse ápice do poder de Deus? Você acha que ele ficou sentado esperando Deus usar ele? Você acha que Deus ele ficou ali sentado, plantado na cadeira da igreja, esperando algo acontecer, o sobrenatural? Esse homem tinha uma vida de oração. É inadmissível nós dizemos que somos crentes e não orarmos. Nós criamos um culto de oração para ver se o crente acorda para a vida e ora. Todo mundo quer ser usado por Deus. Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito, meu querido. Bem? Então, quando nós falamos assim,
como está a maneira que você está vivendo, como nós estamos vivendo, como está a sua vida de oração. Você tem se dedicado à leitura da palavra de Deus? Igreja não é só entretenimento, onde eu venho sentar e fico assistindo o culto aqui, glória a Deus. É top falar que eu sou crente, mas eu preciso viver. Eu preciso ter sede de Deus. Isso daqui é uma pequena porção do que Deus tem muito mais para nossas vidas, meu irmão. Não se contente com pouco. Você é filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Nós temos uma dificuldade de entender isso muitas vezes. Queremos só um pouco, vivemos uma vida muitas vezes miserável da presença de Deus. Ah, não, isso daqui para mim tá bom. Lê só isso daqui para mim tá bom. Viver na média para mim tá bom. Entender os propósitos e colocar em prática. Ah, não, é muito difícil. Muito difícil. Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente. Mudança de mente, meu irmão. A primeira coisa que nós precisamos ter com a maneira como nós estamos vivendo é mudança da mente. Não adianta eu estar aqui só dentro da igreja e não ser igreja. Não adianta eu colocar nas minhas redes sociais que eu sou cristão, frase bonita, mas nem sabe o que está colocando, não sabe nem interpretar o que está falando. Eu estou suando bastante, meu irmão, porque está calor. Gente, o evangelho é simples. Gente que complica demais. Mas nós, como igreja, nós muitas vezes preferimos a zona de conforto. Ah, porque é bom ficar sentado na cadeira da igreja. É bom ficar na zona de conforto. É bom só tocar. É bom só dançar. É bom só ensinar e ficar parado. Mais nada, eu estou só nisso. Deus está falando para você sair da zona de conforto. Saia dessa moita. Acorda para a vida. Vai esperar Cid Moreira vir falar para você? Apesar que ele já morreu. Agora tem que arranjar outra voz bonita. Sai de tua tenda, meu querido. Sei, meu querido, que é uma palavra meio dura de se ouvir. Mas o que vocês estão sentindo agora, eu também estou sentindo. Domingo eu estava aqui, isso daí me foi uma espada no meu coração. Eu fui para casa, não desmotivado, mas triste, como poderia ser muito melhor. E não porque eu tenho o título de pastor, porque isso daí não me deixa ser maior e nem melhor do que ninguém. Todos nós estamos sujeitos a isso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Mudança de mentalidade. Eu preciso consumir o que o Senhor nos deixou. Eu não vou confessar algo para vocês que no início da minha caminhada com Cristo, eu tinha uma dificuldade muito grande em ler. Não porque eu não queria, mas é porque eu não entendia nada. Mas também eu era falta de sabedoria, eu queria ler os livros mais difíceis. Cara, chega na igreja, quer ler Apocalipse, não sabe nem o começo, quer ler Apocalipse. Já está preocupado com o final, não quer nem saber. Está acontecendo os negócios, Deus está aqui, e a gente está preocupando como que ele vai voltar. Pensamos no futuro, não fazemos nem o presente. E o Marlão lá, o Apocalipse, e ficava vendo figura lá, achando que ia vir uns monstros muito doidos. Acabei viajando. Tem gente dando risada porque se identificou, né? Glória a Deus. Falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero ficar viajando desse jeito. Comecei a ler os evangelhos, eu comecei a entender o propósito. Nós precisamos consumir aquilo que nós acreditamos. Se você consome vento, você vai ser oco por dentro. Amém, igreja? Vamos lá. Ali fala sobre quais as suas prioridades. A maneira, primeiro, como a gente vive. Depois, as suas prioridades do reino.
Salmo 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu tempo. Prioridade. Vou ler de novo, acho que você não entendeu esse salmo aqui. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é só no culto de oração. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no templo. Todos os dias, meu irmão. Mas, pastor, eu estou frio. Não sei o que está acontecendo no coração, parece um iceberg. Eu chego aqui na igreja, não... Meu querido, se a tua vida durante 6 dias da semana é uma vida que não tem nenhuma comunhão com Deus, não vai ser dentro do culto de oração que vai acontecer alguma coisa. Nós precisamos ter uma vida cotidiana. Deus pode fazer o sobrenatural? Pode. Mas não espere muito se você não coloca em prática isso. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, Senhor, eu chegava aqui muitas vezes triste, falei, Senhor, o que está acontecendo que eu não sinto mais a tua presença? Mas eu colocava outras coisas em prioridade. Meu trabalho. Então, às vezes eu me dedicava demais à minha família, que não é errado, mas eu dedicava demais e eu esqueci o Senhor. E Deus me cobrou. Primeiro, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus em primeiro lugar. Não é eu e nem você, em primeiro lugar. É Deus. Então, para que nós possamos entender essa primeira parte, que maneira que nós vivemos, precisamos saber nossas prioridades. Porque não tem como viver sem prioridade. Não tem como viver sem objetivo. Eu estou aqui na igreja para quê? Te faço uma pergunta. Por que você vem para a igreja? Por que eu venho? Por que eu saio de uma terça-feira, 8 horas da noite e venho para cá? Uma pergunta difícil. Por que eu venho aqui? Se o que eu faço aqui dentro, o que eu posso fazer na minha casa? Então, meu irmão, Deus ele está nos alinhando que nós possamos parar de ser crentes preguiçosos e começar a agir. Porque a procrastinação, uma das evidências dela é preguiça. Não tem como. Eu tenho dificuldade. Me perdoa, meu querido. Todo mundo tem dificuldade. Para mim, isso daí é preguiça. E eu falo com propriedade porque o Marleiro aqui, muitas vezes, foi muito preguiçoso. Eu achava que tem muita coisa melhor, mais, digamos assim, mais prazerosa do que ler a palavra de Deus, orar. Querido, a vida com Deus não é nada fácil. Buscar a intensidade com Deus, orar, não é fácil. É desafiador. Mas leia a Bíblia e veja os homens de Deus. Desde Paulo e os seus discípulos, os discípulos de Cristo. Tinha algo em comum. Esses pregadores que eu falei, Jonathan Edwards, eu indico para você ler um livro dele. O cara tinha vida de oração. Billy Graham, grande ganhador de almas. Você acha que ele ficava no sofá assistindo Netflix para ganhar a vida para Jesus? Almas. Você acha que ele tinha uma vida de procrastinação? Um pastor, uma vez no ITQ, falou algo para mim que no começo eu fiquei com uma raiva dele. Vou falar bem a verdade. Deu uma vontade assim, eu vou falar assim, pastor, você está tirando com a minha cara. Aí depois eu entendi. Assim, ele é um homem de Deus mesmo. Ele pregava assim, a gente sentia a presença de Deus. Assim, ele tinha uma autoridade assim que falava assim, meu Deus. E um dia ele pregou lá no ITQ, e depois a gente foi comer um lanche. E daí um irmão abençoado foi falar para ele, ô pastor, nossa, que culto, que palavra. Eu quero futuramente ter essa presença de Deus igual o Senhor. E ele era assim, ele tinha um perfil, ele era muito, muito querido, mas ele era muito
prático. E ele chegou, ele deixou o lanche dele de lado. Eu falei, lá vem moda. Deixou o lanche dele de lado. E olhou pro nosso amigo e falou, você quer ser igual eu? Você quer ser usado igual eu? Vou te dizer uma coisa. Hoje as pessoas veem como Deus me usa. Mas as pessoas não veem como eu paguei um preço para chegar nesse. O que eu renunciei. O que eu pedi para Jesus. Jesus me ajuda a vencer esses obstáculos. Como eu dediquei a tempo com Cristo e deixei minha família, os meus filhos, para viver o propósito do Senhor. Hoje eu sou ferramenta nas mãos de Deus. Vocês estão vendo? Ele falava pra gente. Mas eu dediquei um tempo. E aquilo dali eu falei assim, nossa, pastor, podia ser de boa, o cara só... Fiquei bravo. E o cara, mas hoje eu não entendo. Muitas vezes nós queremos o que aquele pastor abençoado tem, mas nós não queremos pagar o preço, o que ele. Nós queremos ser ferramentas nas mãos do Senhor, ser usado, mas Deus não usa de qualquer forma. E isso me chocou muito, e hoje eu entendo. E dou glória a Deus pela vida dele. Porque ele fez-me entender algo que para mim era nada a ver. Eu só queria queria ser igual. Então, busquem. O cansaço tá aí. Eu tô cansado, não. Você vai esperar o quê? O cansaço só vai acabar agora. Mas eu trabalho o dia inteiro. Não posso fazer nada. Eu também trabalho. Estamos no mesmo barco. Precisamos intensificar. Amém? Segundo, ali, que não seja como insensatos, mas como sábios. Na Bíblia, insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse. A insensatez também ela é como agir como loucura. O exemplo básico de uma pessoa insensata é aquele que, Deus não é autossuficiente para ele. As decisões dele é o que basta. Então, às vezes nós estamos na igreja passando por perrengue, é porque nós deixamos Deus de escanteio e agimos pela nossa própria impulsão. Depois dá errado, quebra a cara, depois vem aqui e acha que a culpa é de Deus. Nossa campanha desse ano foi: vem o teu reino. Teu reino. Não o meu reino. Eu não sirvo a mim. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Então o insensato é aquele que se serve para si mesmo. Deus não é alto, não é suficiente. Credo, pastor, existe isso? Existe, meu irmão. Pior que existe. Infelizmente. Nós precisamos ser sábios. Que eu e você não somos nada sem a presença de Deus. Hoje nós estamos aqui porque o Senhor é aqui nos sustentou. Não viva como tolo, achando que é autossuficiente. A procrastinação ele leva a isso. Porque nós não conhecemos nada. Então o que eu tenho de conhecimento para mim é o suficiente. 99% do conhecimento que eu tenho, se eu não leio, não busco, não oro, não tenho intimidade, então é bem provável que não vai dar certo. Mas, mano, por que você fala com tanta autonomia isso? Porque eu falo porque eu fiz isso. Eu falo de uma pessoa que praticou isso, colocou em prática, depois quebrou a cara, chorou, pediu perdão e entendeu como que funciona isso. Então, sábio, eu falava isso, pessoa sábia é aquele que aprende com o erro dos outros. Não prova o erro, não, é verdade mesmo, acontece, não. Ele vê o erro, ele não vai criticar, mas ele vai aprender. Essa é a diferença, sabe? Então nós precisamos ter sabedoria. Salmos 14:1 diz assim: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então para ele é só ele.
é só eu, é só eu, e só eu, e só eu, e glória a Deus. As decisões são minhas. Até a última vez que eu preguei, eu falei sobre as decisões. Tomar decisão, a gente precisa colocar nas mãos do Senhor. Mas para o insensato, não. Para o tolo, não. Você precisa orar. Estou tranquilo. Eu estou num outro nível de glória. Claro que a insensatez ele gera outras coisas, como arrogância, prepotência e etc. Então, que nós não possamos agir como insensatos, mas como sábios. Amém? Vamos lá para o terceiro, precisamos ganhar tempo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso que é interessantíssimo. Olha só o que está dizendo esse texto. Paulo está falando assim para Éfeso: aproveite o seu tempo. Ah, mas pastor, 24 horas muitas vezes é pouco tempo. Você está dizendo que o que Deus criou não é suficiente para você. Foi Deus que criou. Normalmente, a vida do procrastinador é totalmente desorganizada, desregrada, indisciplinada. Por isso que não dá tempo. Eu não sei se você conhece, mas tem uma função no Facebook que dá para você fazer agora, colocar o tempo que você quer mexer nele. Eu coloquei esses dias 2 horas. Meu Deus, passou tão rápido. Ele só vai ativar no outro dia. Eu falei, Senhor, o que é isso? Que luta! 2 horas? Daí ele trava, você não entra mais. Ferramenta maravilhosa que inventaram. Meu irmão, pra você ver quanto que 2 horas muitas vezes não é muito tempo. Muitas vezes nós dedicamos 15 minutos, achamos que estamos supra-sumo do Evangelho. Ai, Senhor, aproveite o máximo a oportunidade. Você vem pro culto de oração, não é para ficar que nem segurança de balada. O que é segurança de balada? O braço. Deus vai fazer acontecer. Espera que o ministro do louvor abra sua goela e faça ficar sem voz aqui. A função dele é adorar. Não é fazer você sair da zona de conforto, não, meu querido. Eu pensava que era assim. Não. Esse ministro do louvor aí não tá orando e nem jejuando muito, porque não tá dando nada. Nem comecei a tremer, nem arrepiar, nada. Esses caras aí estão em pouca fé. Esperava que a missão é deles. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Não espere nada de pessoas, espere do Senhor. Nós todos somos falhos, mas o Senhor. Então aproveite o máximo o tempo que o Senhor está te dando. Deus ele não quer 8 horas como o nosso amigo Jonathan Edward. Mas Deus ele quer um tempo de qualidade. Aproveite. Consuma algo que vai te levar a buscar mais o Senhor, que te faça você aproveitar mais a presença dele. Intensificar mais. Não algo que vai te desmotivar. Ali eu acho bem interessante que Paulo falava para a igreja. A igreja era uma igreja, ele estava lá, como de costume, abrindo um monte de igreja, preparando um monte de pastor, e falou assim, ó, vou preparar vocês aí, mas eu estou vazando. Eu sou apóstolo. Eu vou abrir aqui, vou preparar vocês e tchau. Qualquer coisa, vocês me dão um toque que eu ajudo vocês. Quando ele fala isso, para a igreja aproveitar o tempo, porque era um tempo que era corrido. Eles corriam para lá e para cá, era salvação para lá e para cá, era libertação para lá e para cá, e muitas vezes eles não tinham tempo para nada. Quando tinha essa oportunidade, eles buscavam a face do Senhor. O que Deus está falando para nós hoje? Nossa vida cotidiana é corrida. Nós trabalhamos, temos família, muitas vezes queremos passear com a nossa família, vamos fazer isso e aquilo. E Deus está onde nesse teu prioridade?
Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. E não tem como eu falar de algo que eu não conheço. Você vai falar de Jesus, ó, Jesus te ama. Já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Hoje Jesus te ama não está dando mais certo. Porque as pessoas lá fora não creem mais nesse Jesus te ama aí. Mas por quê, pastor? Porque nós mesmos como igreja não colocamos em prática esse Jesus te ama. O conhecemos. Não dedicamos o tempo. Não aproveitamos a oportunidade. Aproveite. Eu creio que os dias estão se passando tão rápido. Você vê assim, nossa, já está acabando o ano, gente. Já vai começar outro, já vai vir campanha de novo, a maratona está aí. Já vai começar outro novo, já é o dia 1º, já janeiro já começa a maratona. E assim vai. Eu lembro quando eu me batizei, já vai fazer 11 anos que eu estou aqui, gente. 11 anos. Então, é isso que nós precisamos entender. As nossas prioridades. E está ali a prioridade que Paulo destaca em Efésios. Adoração e comunhão. Cônjuge, pais e filhos, trabalho e disciplina espiritual. Precisamos ter disciplina. Precisamos honrar os nossos filhos, a nossa família. Precisamos adoração e comunhão com Deus. Precisamos colocar isso. Então nós precisamos alinhar a nossa vida. Deus ele está aqui hoje exortando a igreja, exortando nós para que nós possamos nos alinhar. Não deixe a procrastinação tomar conta da sua vida. Amém, igreja? Amém? Vamos sair da zona de conforto? Vamos? Vamos ganhar uma para Jesus? Porque esse é o nosso propósito. Não é ficar sentado na cadeira não, meu irmão. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.